Câmbio galera, salve na área e bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, antes de começar o vídeo, tem coisa que a gente gostaria de falar um pouco antes de começar o assunto principal da SCP dessa semana. Eu queria agradecer o pessoal da Pop Play Game que está trazendo pra gente o Fate Fantasy 3D. O Fate Fantasy 3D é um MMORPG baseado em anime e eu não posso deixar de negar, galera. É aquele estilo de anime, se é que você me entende, que o robozinho do YouTube me permite. É o anime, como é que você fala, Priscila? Ecchi, né? Ecchi. É o anime Ecchi, né? Que é aquele anime mais para... de conteúdo mais adulto, né? Mas não adianta eu baixar o jogo achando que vocês vão ver um hentai na Kusou. Não, é um anime que tem aquele estilo mais sexualizado, fofinho, sexualizado fofinho dos personagens que participam dele. É um MMORPG de mapa expansivo, isso é bem difícil de encontrar hoje em dia. São mais de 10 mapas mundi dentro do jogo para você poder desenvolver seu personagem. As pessoas que fazem parte do jogo podem aprimorar armas, customizar os personagens, conseguir novos poderes, novas habilidades, se unir e formar alianças com seus amigos. E a parte mais legal é que esse jogo não é um jogo pay to win, quer dizer que mesmo que você não gaste nenhum centavo dentro do jogo, você pode ter toda a experiência completa de uma pessoa que paga para poder comprar itens e etc dentro do jogo, entendeu? Então indico muito que você jogue esse jogo, ele vai estar na barra de descrição, no primeiro comentário do vídeo aí embaixo, tá bom? Pra você baixar e testar um pouco o Fate Fantasy 3D. Não é um jogo tão pesado, então eu indico muito que você vá lá e clique nesse link de baixo, teste um pouco. Se você clicar e testar, ou ao menos baixar, somente para poder baixar mesmo, você vai estar ajudando esse canal. Feito o disclaimer dos Plimpins, os reclames do Plimpim, como diria o Master nas lives, quem não tá acompanhando a live tá perdendo lá tô fazendo um live 4 dias sem geral, mais ou menos, lá na Twitch TV /SalveViperOficial, visite lá, é muito legal. E as lives estão acontecendo no YouTube lá, mas lá você consegue mais participar melhor comigo, mais ativamente, então vale mais a pena, tá? Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje também, eu queria avisar alguma coisa. Nós estamos seguindo no canal 2 linhas de história, não sei se pra galera que notou. Uma das aparições que aconteceram aqui no meu quarto, que pelo amor de Deus, gente, é brincadeira, galera, é roleplay, mano. Parem de levar a sério aquilo. Gente mandando e-mail pra mim desesperado, falando que conversou com um demônio, o demônio falou pra eles pra me avisar. Gente, é roleplay, galera, brincadeira, levem na brincadeira como levou todo esse canal. Tô tirando o negócio da cabeça. E outra linha da história, além dessas linhas de histórias que eu tô criando também a linha de história para poder explicar sobre o Rei Escarlate, entendeu? Só que essas 2 linhas de história estão tendo um problema. A primeira linha de história dá muito trabalho fazer aqueles vídeos, eu tenho que planejar um roteiro para eles, as aparições, tenho que usar mais de uma câmera, vários takes, então demora a trazer vídeos de relação daquilo. E o Rei Escarlate é uma história muito profunda, com muita coisa, entendeu? Eu não vou deixar aquilo muito longo. Eu queria deixar no máximo uns 4 ou 5 vídeos no máximo pra poder explicar o Rei Escarlate. Depois a gente toca pra frente, tá ligado? Mas eu não posso parar meu canal pra poder fazer somente aqueles vídeos de terror aparecendo coisa no meu quarto. E também não posso parar meu canal só pra poder explicar o Rei Escarlate. Eu tenho que continuar a soltar SCPs, porque esse é o principal motivo do canal, o principal meta do canal. Então, gente, hoje, por exemplo, hoje vai ter um SCP normal, mas vocês fiquem ligados que eu vou deixar todas as SCPs em uma linha de reprodução diferente, uma lista de reprodução. É o playlist, assim que fala, né? Cada linha de história vai ter uma playlist independente, então você tem que ficar ligado para ver onde inicia cada coisa, entendeu? Tem uma forma de você notar isso pelo estilo das minhas thumbs, as histórias parecidas, eu tô com as thumbs parecidas. Mas fique ligado, eu já vou deixar na barra de descrição para vocês as 2 playlists também. Não, vai ter muita coisa na barra de descrição. As 2 playlists da história principal, né? A Priscila tá aqui sem poder fazer barulho. As 2 playlists da história principal, que é a história de terror que a gente tá criando, esse terrorzinho meio curta-metragem, e também abaixo dele também a história do Rei Escarlate, que vocês estão curtindo pra caramba, beleza? Mas hoje vai ser uma história fora dessas 2 playlists, vai ser um SCP normal da 027, tá bom? Então vamos continuar com o vídeo. Alguns anos atrás, a gente encontrou um ser estranho nos arredores de uma cidade que o documento não fala, uma cidade americana. É sempre lá que essas coisas acontecem, né? Eles acharam um homem, um mendigo. E nesse mendigo havia uma nuvem de insetos. O motivo de que os agentes da SCP notaram, foram chamados na verdade, foi porque um dos policiais, que é um dos nossos contatos, né, dentro da polícia daquela cidade, ele notou algo bem estranho. Aquele homem
que estava sendo tomado por essas moscas fedia, era sujo. E ele não era um homem comum, ele não era um homem simples, ele era um homem que estava vestindo uma roupa de grife. Então isso aí deixou o policial meio cabreiro, ele achou estranho esse cara tá usando uma roupa de grife. Se aproximou do homem e tentou conversar com ele, o homem mal falava. Mas pelo que ele conseguiu entender, pelas poucas coisas que ele publiciava, era que ele era de uma família, de uma outra cidade, e que ele estava perdido e precisava de ajuda. O homem aparentemente era poliglota e parecia ter dinheiro, realmente dinheiro no bolso. Mas por que uma pessoa com dinheiro no bolso e tão inteligente estaria naquela situação? Então o policial achou estranho e chamou a associação para tentar ajudá-los. Só que nós temos um problema, gente. Agentes da SCP, eles não ficam espalhados ainda no mundo inteiro. A gente não tem um braço em todo lugar. Nós temos agentes adormecidos, pessoas que ficam participando de comunidades, fingindo ser pessoas normais. Neste exato momento, possivelmente, talvez meu vizinho seja um agente da SCP, e eu não sei. Quando o agente designado pelo caso, o mais próximo possível, se aproximou dele, esse agente era uma senhora que fingia ser uma senhora que morava sozinha na parte central da cidade. Quando aquela senhorinha que trabalhava para a SCP chegou no local para poder fazer o primeiro reconhecimento, o pobre homem havia morrido. Então provavelmente, possivelmente a gente pensou, talvez o homem estava com alguma infecção, fedendo com várias moscas em volta dele, ele faleceu. Então ela deu o recado falando que não foi um acontecimento na classe SCP. No dia seguinte, segundo ela escutou um batido na porta, um batido bem resistente na porta. E o policial, a paisana, apareceu na porta dela, muito assustado, com medo. Mas ele estava aparentemente fisicamente bem. Mas havia 3 moscas voando em volta dele. E aí, aquela pobre e pequena agente somou 1 mais 1 e ligou para nosso setor de administração de doenças. Seja lá o que tinha matado aquele primeiro homem, passou para o policial. A SCP-027 então é um enxame de insetos. A gente não sabe dizer se eles são abelhas ou são moscas. A gente não consegue entender exatamente a classe deles, simplesmente porque quando nós pegamos alguma amostra para análise, ele possui um corpo muito complexo para a gente conseguir colocar ele numa espécime exata da Terra. Quando esse indivíduo, que a gente vai chamar de SCP-027-2, está sendo atacado pela SCP-027, ele não tem nenhum tipo de controle sobre esses insetos, e na maioria das vezes ele não machucam ele, mas ocasionalmente uma ou outra mosquinha ou abelha, um desses seres, desse enxame, se aproxima do corpo dele e causa uma ferida grave. Essa ferida começa leve, com pouca dor, e ela vai se infeccionando e tomando o resto do corpo dele. E no caso daquele pobre policial, em questão de 5 minutos, enquanto ele se aguardava na casa dessa senhora, o número de moscas aumentou e ficou muito grande mesmo. E quando isso acontece, o hospedeiro também começa a aparecer outros animais de dentro do corpo dele. Isso vai de encontro com a teoria de criação espontânea que nossos antigos avós ou bisavós, se você perguntar para qualquer um avô ou bisavô seu, ele vai confirmar essa teoria. Antigamente não se acreditava que os insetos tinham um ciclo de vida comum como nós os humanos. Se acreditava que eles surgiam a partir de coisas inanimadas, como por exemplo a mosca surgir de carne podre, ou a barata surgir de esgotos, ou o escorpião surgir de um grupo de tijolos que você abandona em um canto e não cuida daqueles tijolos. Eles acreditavam na criação espontânea das coisas. Você pode até julgar que os antigos eram burros e etc para acreditar nesse tipo de coisa, mas tem que entender que eles eram de uma época que nós não tínhamos tanta explicação científica para poder explicar os fenômenos que acontecem na Terra. A SCP-027 é a conclusão, é a execução da criação espontânea a partir desse ser, porque ele é um ser que não teve contato com cobras, nem aranhas, nem vermes, nem nada, e algumas desses animais aparecem no corpo dele. Análises póstumas feitas depois de que esse ser morre, desses animais, notou-se que eles possuem o mesmo DNA do ser que foi atacado. É como se eles surgissem literalmente da carne dele. E tudo começa com a infecção de uma mosca. A parte legal é que aquela senhora, ela não é agente da SCP há anos e trabalha para nós. E quando você é agente de campo durante muito tempo, você começa a notar um tipo de tendência nessas coisas. Citando mais uma vez o seriado Sobrenatural, um dos personagens do Jim fala o seguinte: seres sobrenaturais, eles têm padrões.
Eles agem de acordo com o tipo de coisa. Lobisomens aparecem em luas cheias. Vampiros querem buscar o pescoço de mulheres bonitas, mas seres humanos não têm esses padrões. Você consegue combater seres sobrenaturais por causa dos padrões deles, mas seres humanos não. Seres humanos são loucos. E essa mulher sabia disso. Então a primeira coisa que ela fez quando o primeiro agente do SCP chegou para poder auxiliá-la foi abandonar o posto dela e pedir transferência imediata para outro local ou para outra tarefa. Dito e certo, diferente do primeiro hospedeiro que a gente encontrou, o policial durou pouco. Quando a gente estava tentando movimentar ele, movimentá-lo para outro site, ele veio a falecer no caminhão. Quando nós levamos o corpo para poder estar fazendo análise, a gente não fez proteção nenhuma no corpo dele ou nos funcionários que transportaram ele. E um dos nossos funcionários falou que um dia ele acordou com tosse porque notou que uma mosca tinha entrado no nariz dele enquanto ele dormia. E hoje esse funcionário é nosso SCP-027-2. A seguir eu vou passar para vocês uma entrevista curta que aconteceu com um dos nossos funcionários. Não sabemos... Postar a entrevista. Não sabemos como aquela SCP-027 passou para ele. Não sabemos o padrão que ela faz. Porque a gente nota que a SCP-027 pode transferir de um corpo ao outro quando ela morre. Só que nós não acreditamos que ela seja a única entidade que faz isso. E de qualquer jeito também nenhum das pessoas que tomaram a SCP-027 ou tomaram para si conseguiram contatar mentalmente ou telepaticamente ou de forma religiosa nenhuma entidade ligada a essas moscas. Se você souber alguma informação, se tiver algum agente com alguma ideia para qual entidade é essa que controla moscas, coloca na barra de descrição, que seria de grande ajuda pra gente. O que a gente entende é que sempre passa de um corpo para o outro, quando ele morre até que vai até o próximo, né? E a gente não sabe se a distância também interfere isso. Talvez uma pessoa na sua cidade tenha morrido com a 027, uma mosca se aproxime de sua casa, entre no seu nariz enquanto você está dormindo, e você se torna o próximo hospedeiro até a sua morte. O tempo de morte varia de horas para dias, e é isso que tem acontecido com o nosso agente. Ele ainda está de observação, mas cada dia mais animais têm crescido no corpo dele. E nós estamos tentando ajudar, uma forma de ajudá-lo, né? De qualquer forma, deixa na barra de descrição se você tem ideia para algum próximo vídeo. Nessa semana eu vou tentar trazer um vídeo nessa semana, seja para uma das duas linhas de histórias. E eu vou ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado pela ajuda que vocês têm dado nesse vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like se você gostou do vídeo e inscreva-se embaixo se você não for inscrito. Ative o sininho para receber mais notificações e mais histórias de SCP. Eu vou ficando por aqui. Salve, episódio diária. Amo vocês, motherfuckers. Como desligam. Tchau.